Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. E a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Esse quarto domingo, nos preparando para o Natal, a liturgia nos coloca próprio o Evangelho de São Lucas, o qual nos relata a anunciação do anjo à Virgem Maria. E nós precisamos hoje entender mais, além de ao invés de falarmos mais sobre Maria, falar sobre esse menino que deve nascer. Quem é esse menino que deve nascer, que está para nascer? Quem é esse menino que estamos esperando? E o anjo vai dizer que
ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Eis que esse menino é grande, é o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, e é da dinastia de Davi, do seu pai Davi. Davi viveu 1000 anos antes do que Jesus. Só que ele, o anjo que faz a dinastia de Davi, fala que Jesus é filho de Davi, pai, o trono de seu pai Davi. Jesus assume o trono de Davi, e é aquilo que nos diz a primeira leitura no livro de Samuel, que conta próprio como aconteceu essa aliança com Davi. Que Davi, depois de ter conquistado os vários reinos, ele, depois de ter construído um palácio para si, uma casa, um palácio, porque ele era rei, o rei de Israel, ele quis construir para Deus também um templo, uma casa para Deus, porque até então Deus habitava numa tenda que se desfazia, que depois se recolhia, se guardava e se andava, porque o povo de Israel primeiro era um povo nômade, um povo que andava, peregrinava. E agora Davi fala: eu estou numa casa, tenho um palácio, enquanto Deus está numa tenda. E Davi, querendo retribuir a Deus a tudo que Deus fez com ele, que escolheu ele como rei de Israel, preferiu ele sobre todos, sobre muitos, o povo de Israel. Então ele quis fazer algo para Deus. Eis que esse querer fazer algo para Deus é natural do ser humano. Pelo menos deveria ser natural para nós. Querer retribuir a Deus por algo que Ele nos fez. Quer dizer, querer fazer algo por Deus. Porque muitas vezes parece que não fazemos nada para Deus. Então tem sempre aquela vontade de querermos fazer para Deus alguma coisa. E Davi foi assim. Ele olhando que Deus, a arca de Deus, estava numa tenda, ele quis fazer uma casa, um templo para Deus. E o profeta Natan, em primeiro lugar, falou: Deus está contigo, faça o que o seu coração te mandar. Mas logo naquela noite, Deus falou: não é assim, você falou errado, vai lá e fala para ele outra coisa, que ele não deve construir uma casa para mim, que ele não deve construir uma casa, mas, vai dizer o profeta, eu suscitarei depois de ti o teu filho, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei para ti e para ti depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. Eis que Davi quis fazer para Deus algo. Ele tinha no coração que ele fez pouco para Deus, diante de tudo que Deus tinha feito com ele,
diante de todas as vitórias que Deus havia dado para ele. Ele que era um pastor, hoje, naquele dia, naquele tempo, morava já num palácio, era rei. Então ele queria fazer algo para Deus, só que Deus vai dizer para ele que Deus é que vai fazer algo por ele. Não é ele que vai fazer algo por Deus. É Deus que ainda ele não tem nada para dar para Deus. É Deus que ainda tem algo para dar para ele. E fala próprio e constitui próprio uma dinastia, que a tua casa, depois de ti, os teus filhos também reinarão sobre Israel. E os teus filhos e os filhos dos teus filhos, quer dizer, ele estabelece uma dinastia para o rei Davi. É interessante porque Davi queria construir uma casa para Deus, e Deus dá a Davi uma casa no sentido de uma herança, uma hierarquia, uma sucessão, uma descendência que vai reinar para sempre, Só que o que acontece? Se nós lermos a história da Sagrada Escritura, nós vemos que a dinastia de Davi reinou por muitos anos, só que depois ela se desfez, porque o reino, no exílio com os babilônios da Babilônia, o rei da Babilônia exilou o povo de Israel, matou o rei de Israel. Então o povo vai falar: mas como o Senhor Deus constitui uma aliança com o rei Davi, faz em Davi uma dinastia onde o seu reinado não terá fim, mas hoje não temos mais rei, não temos mais uma liderança. Cadê a dinastia de Davi? É o que nós lemos, que cantamos no Salmo responsorial. Apesar de nós cantarmos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, mas o Salmo está lembrando a Deus que Ele fez uma aliança com Davi, em que a tua descendência, a descendência de Davi, reinaria eternamente, e que a aliança de Deus é indissolúvel. Então o Salmo está dizendo para Deus: mas onde está a sua promessa? Onde está aquilo que tu prometestes? Porque hoje não temos mais reis, não temos mais nada. E nós vemos que Deus, Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre totalmente a sua promessa. Porque nesse anúncio do anjo está garantida a promessa de Deus. Jesus Cristo é o filho de Davi, é da descendência de Davi, e ele assume o trono de Davi, um trono que não é deste mundo, mas um trono que é eterno. Então Deus, Ele cumpre sempre a sua promessa, Ele cumpre sempre a sua aliança. Então no Natal nós devemos lembrar, olhando aquele menino Jesus que nasceu e que nascerá em nossos corações, devemos lembrar que Deus, Ele é fiel, que Deus sempre cumpre a sua esperança. Pode parecer que um tempo Deus não está cumprindo, pode parecer que por um tempo que Deus está ausente, mas Deus cumpre sempre a sua aliança. Então, olhando para aquele presépio, olhando para o nascimento do menino Jesus, recebendo ele em nosso coração, nós
aumentamos a nossa esperança, renovamos a nossa esperança, porque Deus, Ele é fiel, porque Deus permanece fiel à sua aliança e conduz a história sempre conduz o povo sempre para a sua aliança. Precisamos acreditar mais, confiar mais, nos entregar mais na mão de Deus. O Natal nos dá essa certeza que Deus, Ele é fiel até o fim. E o trono de nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. É o que nós também rezamos, professamos no creio. Não tem fim. Deus, Ele cumpre a sua promessa. E Ele quer realizar na nossa vida algo de novo, algo de bom. Nós muitas vezes queremos fazer para Deus alguma coisa a mais, queremos retribuir alguma coisa a Deus. Só que Deus é que sempre faz algo por nós. É Deus que quer fazer algo por nós. Não porque somos bons, mas porque Deus é bom. E Ele realiza a sua palavra na nossa vida. Precisamos acreditar, precisamos crer, precisamos ser mais fiéis a Ele, mais fiéis a essa palavra. Porque Deus, Ele vai cumprir a sua palavra, ainda nos nossos dias. Ele vai conduzir o seu povo à salvação. Nós precisamos apenas estar do lado de Deus, estar obedientes à sua palavra, estar firmes na nossa fé, estar com o coração aberto a Cristo, aberto a Deus. Não nos fecharmos, não nos trancarmos. Eis que a fé é aquela que devemos manifestar. O amor de Deus deve propagar. E como propagar o amor de Deus se temos medo uns dos outros? Como propagar o amor de Deus se não acreditamos na providência de Deus, na sua palavra, na sua aliança? Será que Deus quer que vivamos assim, distantes uns dos outros? Eis que o Senhor nos convida a sim tomarmos cuidado com doenças, tomarmos cuidados com tudo, mas nunca deixarmos o amor ao próximo e nunca deixarmos de acreditar na palavra de Deus, nunca deixar de termos esperança, porque dias poderão vir dias em que nós iremos também padecer, porque a vida é assim. Na vida nem sempre tudo é justo. Aliás, a vida muitas vezes é mais injusta do que justa, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas escolhas, por causa da nossa incredulidade. Mas precisamos confiar na palavra de Deus, porque Deus, Ele realiza o que cumpre, aliás, Ele realiza o que promete. E nós somos testemunhas desse menino que nasceu, desse menino que veio para cumprir a palavra de Deus, desse menino que veio para sofrer por nós, desse menino que veio para nos dar a salvação. É dele que nós somos testemunhas, e é nele que nós devemos colocar a nossa esperança, colocar o nosso amor, colocar as nossas forças, porque Ele, vendo nós na luta de cada dia, nos vendo na luta de cada dia, nos levantará, nos reerguerá quando estivermos caídos, porque Ele cumpre sempre a sua palavra. Por isso também Paulo vai dizer que o mistério de Deus, das Escrituras,
das profecias foram o mistério foi manifestado a todos. A todos. Todos podem conhecer a Cristo. Todos podem conhecer esse mistério. Conhecer, entre aspas, porque o mistério é sempre mistério, mas todos podem apostar esse mistério, conhecer um pouco desse mistério de Deus, desse amor misterioso de Deus. Todos têm essa possibilidade, para que nós possamos chegar à obediência da fé. A obediência da fé. O quanto precisamos ainda crescer nesta obediência da fé. Por isso que somos escravos. Escravos do medo, escravos dos poderosos, que nos obrigam a fazer coisas que talvez nós não queríamos, porque não somos obedientes à fé. Eis que o Senhor nos convida a nos abrirmos a esse grande mistério de Deus, esse mistério que se fez, se encarnou, assumiu a nossa humanidade, esse mistério que se gerou através de uma mulher chamada Maria. Eis que nós precisamos compreender esse mistério, acreditar nesse mistério, porque para Deus nada é impossível. Onde alguém poderia pensar que Deus fosse se encarnar no seio de uma criatura humana, aliás, de uma criatura de Deus, um ser humano, uma mulher? Muitos ainda nem acreditam que Jesus é o Filho de Deus e que se encarnou de uma mulher. Mas para Deus nada é impossível. E se nós acreditamos em Deus, devemos acreditar que para Ele tudo é possível. E olhando para esse menino que nasce, renasce a nossa esperança, renasce a nossa fé em Deus, renasce esse desejo de conhecer esse mistério profundo de Deus e de entrar nesse mistério profundo de Deus, para que possamos um dia estar juntos de Deus no paraíso. Que o Senhor possa nos dar a força, a coragem, e que possa abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração que hoje está fechado. Fechado pelo medo, fechado por más informações, fechado por insegurança, fechado por preocupações, que são até justas. Mas Deus é aquele que faz o impossível, que realiza o impossível na nossa vida. E Ele está nos dizendo que ainda hoje quer realizar algo na nossa vida. Que nós possamos deixar Ele realizar algo na nossa vida, deixar Deus fazer na nossa vida aquilo que Ele quer, para que Deus possa reinar na nossa família, possa reinar na nossa comunidade, possa reinar no nosso mundo. Que Deus possa nos ajudar e que, de fato, esse Natal, pelo menos, aumente a nossa fé, renove a nossa fé, renove a nossa confiança em Deus, e que nós possamos estar preenchidos da obediência da fé, preenchidos desse mistério de Deus, para que possamos enfrentar aquilo que virá depois e que nós não sabemos. Mas aquilo que virá depois, para esses que são obedientes à fé, é vontade de Deus que nos conduzirá para um bem maior. Que o Senhor possa nos dar sempre essa coragem, essa fé, e que o Natal possa de fato encher, aquecer o nosso coração, para que possamos nos preencher de Deus esse Natal.